Fala galerinha do sétimo ano, vamos corrigir aqui a página 53, não é isso? Então a gente começa aí a primeira questão. Usando apenas um copo e um pouco de água gelada, como é possível demonstrar que o ar contém vapor de água? E aí, como é que a gente demonstra isso? Quando a gente enche o copo com água gelada, em pouco tempo ele vai ficar cheio de gotículas. E aí essas gotículas vêm da onde? Do ar em volta do copo. O ar em volta do copo, e o tio falou inclusive isso na aula, na gravação do vídeo da aula da semana passada tem essa informação. A gravação, o ar em volta do copo, quando ele se aproxima do copo, ele esfria o ar e a água, o vapor de água contido naquele ar vai condensar e grudar no copo, como se o copo tivesse suando, tá? Então a resposta está aí na tela de vocês. Enchemos um copo de água gelada, pouco tempo ele fica coberto de gotículas de água na parte de fora, que é o que a gente chama de copo suando. Essa água estava presente no ar na forma de vapor e se condensa ao entrar em contato com a superfície do copo, beleza? Lembrando que qualquer dúvida você pode mandar e-mail ou chamar no WhatsApp na hora do plantão. Segunda questão. Qual gás é necessário para que ocorra o fenômeno da combustão? A combustão, que é aquela queima dos materiais, ela depende de um gás para acontecer. E esse gás, obviamente, é o gás oxigênio, né? Se você colocou outra coisa, você dá uma lida de novo no livro. Se você não entender, você chama o tio no e-mail ou no WhatsApp, no dia do plantão, beleza? Vamos para a próxima. Quais são as duas principais substâncias produzidas quando ocorre a combustão? O tio também falou disso na aula. Sempre que a gente tem a queima de um material na presença do oxigênio, no processo de combustão, esse processo de combustão vai liberar duas substâncias, tá? Vapor de água e gás carbônico. Não tem para onde correr. Se a combustão acontece, tem a liberação dessas duas substâncias, vapor de água e gás carbônico. Que inclusive a combustão desses materiais orgânicos intensifica o efeito estufa que o tio falou lá na aula. Vamos para a quarta questão? O professor fez o experimento ilustrado, tá aí o experimento aqui do ladinho, do meu ladinho, tá? Então vamos lá. Tem uma vela no pires, ele coloca o copo sobre a vela e depois de um tempo a vela apaga. Explique por que a vela coberta pelo copo se apaga imediatamente. Tem a ver com oxigênio. Para ter combustão tem que ter oxigênio. Então, o gás oxigênio ele é consumido pela combustão. Quando o oxigênio acaba, o fogo para, o fogo apaga também. Tá? Quando o oxigênio acaba, o fogo apaga. Letra B. Se o copo fosse maior, o tempo até a vela apagar mudaria? Seria maior, menor, por quê? Se o copo é maior, tem mais gás oxigênio dentro. Então ele vai demorar mais tempo para apagar por conta dessa quantidade de oxigênio, tá? No copo maior, o tempo da vela apagar é maior também, porque teria mais oxigênio disponível, tá, gente? Letra C. Com relação à concentração de gás carbônico dentro do copo, o que você esperaria? Você esperaria que ela fosse maior em B ou em C? E aí? Fala pro tio. Qual é? B ou C? B ou C? B ou C? Letra C. Por quê? Todo o oxigênio foi consumido. Então, todo o oxigênio consumido foi substituído, né, pelo gás carbônico. Então, se a vela ainda está acesa, é porque ainda tem oxigênio. Então, a quantidade de gás carbônico ainda não é a máxima possível. Lá no C, onde a vela apagou, a quantidade de oxigênio já era e todo o oxigênio foi substituído pelo gás carbônico como resultado da combustão, certo? Vamos para a quinta questão. Os seres vivos dependem do gás oxigênio para respirar. Estão constantemente retirando esse gás do ar e lançando gás carbônico na atmosfera. Que fenômeno garante que o gás oxigênio disponível para a respiração dos seres vivos não acabe? Então, ele quer saber nessa questão qual é o evento da natureza, qual é o processo da natureza que libera gás oxigênio para a atmosfera para que a gente continue respirando. Então, a gente sabe que esse fenômeno
é a fotossíntese. Né? As plantas realizam fotossíntese, também as algas e alguns tipos de bactéria. E aí esse processo ele é o inverso da respiração. A respiração tira o oxigênio da atmosfera e devolve o gás carbônico. A fotossíntese é o contrário. Ela tira o gás carbônico da atmosfera e devolve o oxigênio. Certinho? Entendido? Lembrando, qualquer dúvida, chama no e-mail ou no dia do plantão, chama no WhatsApp. Sexta questão. Já passamos da metade da atividade. Em que camada da atmosfera há maior concentração de ozônio? E por que o ozônio, a camada de ozônio é importante para a vida na Terra? Então, se a gente voltar lá na aula, a gente vai ver que a camada de ozônio está na estratosfera. E ela é importante porque ela vai reter, ela vai absorver, ela vai devolver para o espaço a radiação ultravioleta do Sol, que causa dano aos seres vivos. Tá? O excesso de radiação ultravioleta causa dano ao ser vivo, mutações nas células, danos ao núcleo da célula que pode matar os seres vivos, tá? Sétima questão. O ar que entra nos nossos pulmões quando inspiramos contém cerca de 21% de gás oxigênio. Já o ar que sai contém aproximadamente 16% do oxigênio. Explique a diferença na proporção. Então, parte do oxigênio que a gente inspira é absorvido pelo corpo e utilizado para a respiração celular. O que não é absorvido pelo corpo volta para a atmosfera. Tá? Então esses 5% de diferença foi o que foi absorvido pelo corpo para a respiração celular. O que não foi absorvido, ele foi devolvido para a atmosfera junto com o gás carbônico. Beleza? Escreva uma pequena redação utilizando todas as palavras abaixo. Lá a gente tem ozônio, raio ultravioleta, câncer, spray, destruição, CFC, geladeira, ar-condicionado. Então, é uma resposta pessoal, mas nesse texto você poderia falar, né, que geladeiras, sprays e ar-condicionados continham CFCs, e esses CFCs interagem com o gás ozônio, causando a destruição da camada de ozônio, essa que por sua vez bloqueia os raios ultravioletas. Se ela é danificada, os raios ultravioletas do Sol entram com mais intensidade no nosso planeta, deixando a gente mais exposto e aumentando a chance que a gente ter câncer de pele e de outras naturezas, tá? Então, juntando essa ideia, você escreveria a sua pequena redação e aí estaria ok, beleza? Vamos para a 9ª questão. No fim do ano 2000, 120 mil habitantes de Punta Arenas, cidade situada no extremo sul do Chile, foram avisados para não saírem de casa entre 11 e 15 horas. Caso tivessem de sair, deveriam usar óculos escuros, filtro solar, roupa de manga comprida, chapéu para se protegerem. Crie uma hipótese para explicar. Preste atenção. O tio falou para vocês e mostrou na aula que o buraco da camada de ozônio ele se concentra nos polos. Então essa cidade no extremo sul do Chile, ela está bem perto do Polo Sul. Então se lá fosse verão, as pessoas estariam muito expostas a raios ultravioletas e acabariam, né, se sofrendo os danos dos raios. Então são medidas que são necessárias quando a taxa de radiação está muito alta. Né? O aumento da radiação pode ter sido provocado pela destruição da camada de ozônio. Certo? Então aí a gente tem a respostinha oficial para vocês. Tamo no fim. 10ª questão. Como os animais obtêm substâncias com nitrogênio se eles não conseguem utilizar o nitrogênio do ar, que é o gás nitrogênio, representado pelo símbolo N2? E as plantas, como elas obtêm o nitrogênio? Os animais se alimentam através da alimentação, ingerindo outros seres vivos, ingerindo plantas, outros animais, eles conseguem o nitrogênio. E as plantas elas vão absorver através da raiz, tá? Então os animais ingerindo plantas e outros seres vivos e as plantas absorvem das raízes, né? E com a ajuda das bactérias fixadoras de nitrogênio. E aí vamos para a última questão. Questão 11. É comum ler nos jornais impressos ou na internet textos que defendem que temos que combater o efeito estufa. Faça um desenho. Então, o desenho que explica o efeito estufa
tem um parecido no livro, é a figura 2.22 lá do livro, tá? Então você volta no livro, volta no capítulo 2 e procura a figura 2.22, que você pode usá-la como base para o seu desenho, tá? Então, explique por que não devemos combater o efeito estufa e sim evitar que ele aumente. Então, o efeito estufa ele é um processo natural que mantém o nosso planeta aquecido. Se ele aumentar, se ele se intensificar, a temperatura do planeta vai subir muito e os seres vivos não vão conseguir se adaptar, tá? Então, se eles não conseguem se adaptar, a gente tem prejuízo para a fauna e para a flora e para toda a vida na Terra, tá? A vida na Terra depende das condições climáticas proporcionadas pelo efeito estufa, né? Com uma temperatura média de 15 graus Celsius. O que precisa ser combatido é o aumento do efeito que vem causando alterações climáticas, como o aumento do nível dos oceanos, outras mudanças, entre elas a extinção de diversas espécies que não estão tendo tempo para se adaptar às mudanças. E com relação às ações do homem, a queima dos combustíveis fósseis, as fábricas, o desmatamento, então tudo isso contribui para a intensificação do efeito estufa, gerando o aquecimento global. Então a gente encerra por aqui, crianças, a nossa correção da atividade. Fiquem bem, tio Carlos vai se despedindo de vocês. Até a próxima aula. Valeu, falou!